Olá, bom dia. Sou a professora Ana Alves e essa aula é para o 8º ano, aula de português com conteúdo romance literário. Eu já ouvi falar sobre romance. Na vida de vocês, sou aquele romance diferenciado ou voltando para o romance literário? O que é um romance literário? Romance literário, primeiramente, é um gênero textual em forma de uma narração. Vamos lá. Romance é um gênero literário que apresenta uma narrativa em prosa, normalmente longa, como fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas. Temos que diferenciar o romance da literatura com o romance romântico, que são totalmente diferentes. Tanto o romance romântico como o romance literário, suas características são totalmente diferentes. No romance narrativo, a gente tem a narrativa longa, que ela pode ser escrita em prosa, geralmente dividido em capítulos. Temos também um ambiente espacial, que acontece em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear. E também um enredo ou drama. Conta uma história que é apresentada em fase de encadeamento e eventos. O romance ele também é constituído por vários dramas com mais de um núcleo, ou seja, também histórias sempre narrativas. Podemos citar a presença dos personagens também que são bastante importantes, que podem ser plenos ou complexos, protagonistas ou antagonistas. Gêneros que constituem mutação, aberto aos mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. Como assim buscar uma captação do leitor? Buscar mais atenção ao leitor para que o leitor possa também ler, compreender e entender a história sobre o romance literário. O romance surgiu no início do século XVII, tendo como um dos seus principais atributos a hibridez, manifestado na combinação de gêneros como novelas, cartas narrativas de viagens e etc. Alguns autores mais importantes da literatura romântica foi a Clarice Lispector, só que ela não é brasileira, mas é sua participação com a Baixão segundo GH. Mário de Andrade com o Macunaíma, a Luísa de Azevedo com o Cortiço, José de Alencar com a Iracema, Machado de Assis com Dom Casmurro e José Saramago, Memorial do Convento, certo? E nessa aula sobre romance literário, vou contar com a contribuição da professora de inglês, Franciele. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Alana. Good morning, how are you guys? I hope you are fine. Bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Assim como no português existe a contribuição de autores, na língua inglesa a gente vai ter os romancistas também, que aqui é novelists. Eu vou citar para vocês alguns romancistas da língua inglesa, como Pierce Brown, Jim Burchett e Dan Abnett, ok? Espero que vocês leiam alguma obra escrita por eles, porque eles são escritores que têm a sua literatura voltada para a ficção e é muito interessante. Agora eu quero que vocês aprendam algumas palavras que fazem parte das características do romance literário, porém vocês vão aprender a palavra em inglês. Como, por exemplo, como se diz romance? Muita gente poderia dizer, não, deve ser romance, mas não é não. O ideal é dizer novel, que lembra muito a palavra novela, e vocês veem novela aqui também, ó. Tá bem? E para dizer romancista, que é quem escreve o romance, ou seja, novelist. Outra palavra também, vai haver a ação no romance, porque não se trata apenas dessa questão de amor, como já foi citado. Vai ter ação, vai ter conflito, seja tristeza, o que for. Pois bem, action, ação. Como é uma narrativa em prosa, então vejam, prose. São similares às palavras, não? Então, outra palavra, narrativa, que em inglês é narrative. Se vocês prestarem atenção, por ser bem similar à palavra narrativa, a única diferença é essa troca de A para E e, obviamente, a pronúncia, porque é um outro idioma.
Porém, narrative é uma palavra que faz parte do agrupamento de cognatos. E o que são cognatos? São palavras que, por exemplo, a língua portuguesa e a língua inglesa são dois idiomas diferentes. Mas existem palavras que em sua escrita são bem similares, como narrative, e têm o mesmo significado. Ou seja, narrative nos lembra muito narrativa. E o seu significado é o mesmo. Narrative significa narrativa. Outra palavra, place, que significa lugar. Você vai ter essa descrição do lugar onde tudo ocorre, os eventos e assim sucessivamente. E o personagem que não pode faltar, que é character. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a professora Ana por sua participação. Aliás, por me deixar compartilhar esse momento de sua aula. E é isso. Thank you and bye. Obrigada, professora Franciele, pela sua contribuição. Agora, vamos contar com a contribuição do professor Alisson Xavier para explicar um pouco da nossa aula. E aí, galerinha do 8º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem nessa pandemia. Não vejo a hora de nós estarmos retornando para a escola, para dar aquele abraço apertado, estarmos todos juntos de novo. Gente, a minha aula é Educação Física, tá? A gente vai falar um pouquinho da história da dança. Antes do ser humano falar, ele dançou. A dança é uma das manifestações da cultura corporal que necessita grande cuidado a conceituá-la e classificá-la, para não cairmos no risco de limitar seus significados e sentidos, certo? Mas afinal, professor, vocês podem perguntar assim, o que é dança? Bom, a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Geralmente essa forma de expressão vem acompanhada por música. E é possível ser dançada também ela sem o apoio musical. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados segundo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Sim, a gente já sabe o que é dança, certo? Mas agora a gente vai saber onde surgiu. Será que tem um lugar específico que a dança surgiu? Bom, a dança nasceu com os primeiros seres humanos, através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar. Os seres humanos criaram a dança como forma de expressão. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, os bailarinos servem-se do corpo, certo? Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos. Bom, a gente falou sobre o que é dança, né? Onde surgiu, e agora a gente vai falar um pouquinho da evolução da dança. Lembrando que essa é uma aula resumida, espero que vocês pesquisem um pouco mais sobre a dança para contribuir mais no conhecimento de vocês, certo? A gente vai começar falando da dança primitiva. O que é dança primitiva? Chamamos de dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra. Também é utilizada nos rituais de passagem com o início da vida adulta. Danças milenares. Nas civilizações antigas, como a egípcia ou mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje, em países como Índia e Japão. Na Grécia Antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usada nos cultos aos deuses. Uma das danças mais descritas na antiguidade era aquela que se usava para as festas do Minotauro ou do deus do vinho, Baco, certo? Dança na Europa Ocidental, certo? Com a expansão do cristianismo na Europa, a dança perde seu caráter sagrado. A moral do cristianismo colocava o corpo como fonte de pecado e assim precisava ser controlado. Por isso,
Ao contrário das outras artes, a dança não entra nas igrejas e se restringe a festas populares e celebrações nos castelos. Basicamente, podemos diferenciar dois tipos de dança na Idade Média, em pares, em roda ou formando cadeias. Será esse tipo de baile que dará origem às danças cortesã e mais tarde ao balé, como entendemos hoje. Dança no Renascimento, século XVI e XVII. A dança no Renascimento começa a ganhar status de arte com manuais, professores especializados e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudá-la. Foi na Itália que a palavra balletto surgiu através do casamento da princesa Florentina Maria de Médici com o rei da França, Henrique IV. Este tipo de dança chegou à França. Maria de Médici introduziu o balletto na corte francesa. Ali, a palavra se transformaria em balé e ganharia destaque como arte digna de ser praticada pela corte. Saber dançar torna-se fundamental na educação dos nobres naquela época. As danças mais conhecidas eram o minueto, o gavote, a zarabanda, a alamanda e a giga. Dança no romantismo, já vemos no século XIX. No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida como forma de expressão artística. Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões do palácio para se tornar um espetáculo. Também na ópera, outra manifestação artística de peso nessa época. Era praticamente obrigatório incluir um número de dança. No entanto, será na corte russa que o balé alcançará o auge da criação artística. O compositor Piotr Lich, autor de obras como O Lago do Cisne, O Quebra-Nozes, marcou a criação dos balés românticos. No final do século XIX, as antigas colônias americanas começam a criar sua própria reinterpretação da música e da dança europeia. Desta maneira surge o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba no Brasil, e o tango na Argentina e no Uruguai. Danças modernas. A dança moderna será a ruptura do balé clássico promovida na virada do século XIX para o século XX. Com o crescimento das cidades e das expansão das indústrias, parte da sociedade já não se identifica com aquele tipo de espetáculo do balé clássico. Surgem nomes como Isadora Duncan, uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos, o figurino de tutus e os cenários grandiosos. Dança contemporânea, século XX e XXI. Denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 60 do século XX. Continuando a experimentação da dança moderna, os criadores contemporâneos misturam teatro e dança, acabam com a figura do solista e proporcionam maior igualdade entre homem e mulher no palco, certo? Há grupos, inclusive, que chegam a dispensar a música em suas coreografias. A busca de novas linguagens é fundamental para a dança contemporânea. Bom, pessoal, essa foi a nossa pequena aula de hoje. Espero que tenham ajudado bastante no estudo de vocês. E lembrando, sempre pesquise mais. Essa aula está bem resumida. Espero que vocês se interessem mais pela história da dança e pesquisem um pouco mais. Bom, um beijão para vocês e até mais. Vou deixar vocês com a professora Ana para finalizar a aula de hoje. Muito obrigada, professor Asa, pela sua contribuição, né? E eu deixo para vocês pesquisarem em casa sobre o romance literário, que é um conteúdo bem extenso. Aqui foi bem resumido, quando eu apresento de vocês para o próximo vídeo. Valeu, tchau!